Após breve intervalo, vamos retomar a 88ª sessão ordinária virtual de 13 de dezembro de 2021. Anuncio agora o processo de recurso 13649/2019, recorrente Seju e DR Ling Indústria e Comércio S.A., recorrido ambos. Relator Dr. Wander Araújo Magalhães Uchoa. Para fazer sustentação oral das razões exais, Dr. Daniel Landim. E representando a douta PGE, Dr. Rafael Barbosa. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Renovando aqui meus cumprimentos, agora de maneira mais efetiva, né? Cumprimento os senhores conselheiros, cumprimento o doutor Rafael, ilustre representante da PGE, doutor Daniel Landim, ilustre representante da parte, doutora Silvana, nossa secretária, e doutora Lúcia, nossa companheira aqui, que sempre nos auxilia quando possível. Senhor presidente, esse processo estava pautado na sexta-feira, né, e por conta do adiantado da hora, transferido para hoje. Esse processo, o agente autuante, ele relatou a infração como lançar crédito indevido de ICMS em virtude de operação que não esteja cobertada pela primeira via do documento fiscal. O contribuinte aproveitou-se de crédito de ICMS lançado em sua apuração, amparado em declaração sem comprovação de documento fiscal correspondente que justificasse um montante de R$ 113.356,95. Apontou infringência ao artigo 65, inciso 8 do Decreto 24.569, e impôs a penalidade preceituada no artigo 123, inciso 2, a linha A, da Lei 12.670. O período da infração aqui deste processo é janeiro de 2014 a setembro de 2015. Segundo as informações complementares, foi realizada a auditoria fiscal plena referente ao período já citado, né, dos exercícios 2014 e 2015, junto ao contribuinte DR Ling, Indústria e Comércio S.A. Informa ainda que a empresa é cadastrada no regime de recolhimento normal, enquadrada no CNAE de confecção de roupas íntimas, e que todos os dados utilizados nos levantamentos fiscais contábeis foram extraídos de informações fornecidas pela Cefaz e pelo contribuinte, que prontamente atendeu à fiscalização quando solicitado. Ao analisar as informações, o agente identificou valores lançados sobre a rubrica Outros Créditos, Bens do Ativo Imobilizado. Contudo, ao aproveitar créditos fiscais de ICMS nessas operações, não obedeceu aos regramentos previstos na legislação, mais precisamente ao artigo 49 da Lei 2.670, combinado com o ato COTEP número 9 de 2008. Por meio de termo de intimação, solicitou a apresentação de justificativas para o aproveitamento do crédito de ICMS em desacordo com a legislação. Aproveitamentos estes demonstrados na planilha relatório número 07. Prontamente, assim como durante toda a fiscalização, o contribuinte atendeu à auditoria e apresentou justificativa formal. Analisando a resposta, o agente autuante entendeu que o contribuinte fazia jus à parte expressiva dos créditos de ICMS aproveitados. Apenas não teria cumprido as obrigações acessórias de informar o bloco G. Por outro lado, em razão de ausência na comprovação através de documentação fiscal, glosou parte do crédito no montante de R$ 113.356,95, o que culminou na lavratura do presente auto. A hora recorrente apresentou tempestiva impugnação ao auto de infração, alegando, primeiramente, alegou a decadência em razão da falta de obrigatoriedade de guarda de documentos fiscais anteriores a 2014 por parte do contribuinte, tendo decaído assim o direito de questionar o saldo inicial do SIAP em 2014, que decorreu de entradas ocorridas em períodos anteriores.
Depois alega a decadência do fisco em lançar créditos referentes ao período de janeiro a abril de 2014, em razão da aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Foram essas as duas alegativas da recorrente. O julgador de primeira instância, ele decidiu pela parcial procedência da acusação fiscal. O julgador de primeira instância, então, ele acolheu o segundo pedido de decadência, ou seja, a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, em relação aos períodos de janeiro a abril de 2014. Em razão dessa decisão de parcial procedência, o reexame necessário é interposto. E, da mesma forma, discordando desta decisão, a empresa apresentou recurso ordinário, alegando as mesmas razões da impugnação. E aqui, por ela estar sendo representada pelo doutor Daniel, eu vou deixar para que ele faça a sua explanação oralmente. O processo é encaminhado para a célula de assessoria processual tributária, que, por sua vez, em seu parecer, manifesta-se pelo conhecimento do recurso ordinário do reexame necessário para dar provimento a este último, ou seja, ao reexame necessário, e negar provimento ao recurso ordinário da parte, concluindo assim que, pela modificação da decisão singular, e opinar pela procedência da acusação fiscal. O processo, então, vem a essa colenda da segunda Câmara para julgamento do recurso ordinário e do reexame necessário. É esse o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovo os cumprimentos a todos, conselheiro, secretária, novo patrão da recorrente. A acusação, presidente, é lançar crédito indevido nos anos de 2014 e 2015. Né? Inicialmente, o fiscal questiona do autuado a ausência de escrituração no bloco G, e, em razão disso, promoveu o lançamento de crédito, do crédito indevido. É importante salientar aqui, fazer uma reflexão, porque um caso similar foi julgado na quarta Câmara, mas o doutor Landim pode especificar melhor. Naquela oportunidade, o fiscal, no levantamento, sequer considerou a escrituração fiscal que foi trazida por ele, né? Então, a empresa, de fato, ela não promovia a escrituração no bloco G, mas ela possuía um controle contábil, um livro, e isso é citado na autuação, um livro fiscal extemporâneo, é certo, porque a escrituração, de fato, deve ser feita no bloco G, mas o contribuinte possuía um controle paralelo no CIAP, né, promovendo o controle dos créditos do ativo imobilizado, respeitando o mesmo layout, mas não no ambiente correto. Mas, ainda assim, essa controvérsia, ela sequer é trazida nesses autos, sobre a legitimidade ou não, porque o fiscal já considerou as provas que foram trazidas pelo autuado, diferentemente do que aconteceu lá no julgado em que houve essa discussão na quarta Câmara. Aqui não, aqui o fiscal já considerou as provas que foram trazidas por ele, e, de fato, o que está se discutindo aqui é apenas a controvérsia da decadência, e não sobre a legitimidade ou não desses livros, dessas provas que foram trazidas pelo recorrente, é certo. Então, mesmo considerando essas provas, ainda assim a fiscalização identificou que alguns dos créditos, de fato, não possuíam suporte em documento fiscal. E daí a diferença remanescente da autuação, que vem toda respaldada nesse sentido. E o recurso, de fato, é um reexame em que a primeira instância reconhece a decadência pelo artigo 150, parágrafo 4º, decisão singular, mas o recorrente também recorre, querendo ainda mais uma extensão dessa decadência com relação aos saldos de crédito do exercício anterior, né? Então, eu já adianto aqui meu posicionamento, presidente e conselheiros, que é no mesmo sentido do parecer, por entender que o caso, primeiro,
não se enquadra no artigo 150, parágrafo 4º, né, por entender que se trata de lançamento de ofício, e pela impossibilidade de se reconhecer aqui a decadência com relação aos saldos de crédito do exercício anterior, até porque é um crédito que ainda é passível de, como foi transposto do exercício anterior, é dever do autuado fazer prova da sua legitimidade, já que se encontra escriturado nos seus assentamentos. Então, de fato, se é um crédito que foi transposto do exercício anterior, é dever da autuada não se demitir da comprovação da sua legitimidade. E é nesse sentido, presidente, em consonância com o parecer, o encaminhamento da Procuradoria no sentido da procedência da acusação fiscal. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Daniel Landim. Bom dia a todos novamente. Esse é um processo, assim, parece ser fácil, mas quando você vai estudar, ele é bem complicado, a gente tem muita dificuldade em entender bem o que o fiscal estava falando. Antes de adentrar na questão das decadências, eu vou fazer um questionamento aos senhores, porque o julgado de primeira instância, ele acolheu a decadência de mais ou menos R$8.000, né? E ele fez um recurso de ofício. Aí, mais uma pergunta, porque realmente eu estou com dificuldade. Ele fez o recurso de ofício, né? Mas a quantia não era inferior àquele teto? Será que, então, em relação a essa parte, doutor Franzélio, já não poderia ser apreciado e teria transitado em julgado, já que ele concedeu, em parte, o nosso pedido em relação à decadência de R$8.000 de janeiro até maio, eu acho, do ano de 2012. Então, ao nosso ver, já deveria ter transitado julgado que ele não poderia recorrer de ofício àquele ponto porque ele estava abaixo do teto dos recursos de ofício. Aí, um primeiro ponto para a gente avaliar, acho que o doutor Rafael já até depois falar, eu li agora e pensei nisso. Então, se eu só depois pudesse falar sobre esse ponto, porque eu acho importante, porque, ao nosso ver, ele não poderia ter tido recurso de ofício, já que ele deferiu e o valor era menor do que aquele teto, né? Então, aquele assunto morreria na própria primeira instância, né? Você está entendendo, doutor Rafael? Ele acolheu, e são só 5 meses e dá R$8.000. A dicção da correção, a interposição do recurso de ofício é quando o valor do crédito originalmente lançado for superior a 10.000 FIIs. No caso, não é o valor da redução que seja superior, sim o valor do crédito constituído no auto de fração. Então, se ele retirar até 1 centavo que seja do lançamento, sobe esse... É do valor total, total, o valor do crédito tributário, não é o valor da redução do crédito tributário, certo? Seria se fosse abaixo, e não seria se fosse com base em súmula. E também súmula, quando é súmula, não enseja a interposição de recurso de ofício, mas no caso, em tela, não, essa matéria nunca foi sumulada no CONAT, tá certo? Resolvido. Obrigado. Então, pronto. Então, assim, os 2 pontos que nós vamos falar é sobre a decadência da parte de apresentação de documentos, né? O que aconteceu lá de fato. O contribuinte ele foi intimado, né? Nós temos o creditamento do nosso ativo permanente e o contribuinte, quando foi fiscalizado, 2014, 2015, ele foi intimado a apresentar notas fiscais de aquisição dos ativos adquiridos em 2013, 12, 11, né? Num montante em torno de R$1.587.000. O contribuinte consegue provar, acabou assim, apesar do nosso entender, nós não sermos obrigados a trazer mais isso, porque são documentações anteriores, o contribuinte ainda na fiscalização conseguiu trazer e conseguiu encontrar em torno de R$1.450.000, mais ou menos. Ou seja, mais de 90% do total que o fiscal tinha nos intimado. Mas em torno de R$113.000 daquele montante, realmente a gente não conseguiu fazer a identificação dessa documentação e não conseguiu apresentar ao fiscal. Ou seja, desse total de R$1.587.000, ficou um saldo final em 2013 para que a gente comprovasse que a gente não conseguia fazer essa comprovação com o documento fiscal, com nota fiscal, certo? E em razão de ser um saldo final de 2013, a gente entende
que já teria, tanto pelo 150, parágrafo 4, como pelo 173, já estaria atingido pela decadência. Eu vou passar. Eu trago aqui uma jurisprudência da segunda Câmara, de 2013, né? Acho que até o doutor Fernando estava, o doutor Fernando, 2013, segunda Câmara. Sim, estava lá. Então, lá foi decidido nessa época que o prazo decadencial para a guarda de livros e documentos fiscais equivale ao prazo decadencial do lançamento da própria obrigação principal. E como é o saldo final de 2013, né, tanto faz pelo 173 como pelo 150, estaria atingido pela decadência em relação à comprovação desse valor, né, porque a gente está falando de 2013, então começa a correr o primeiro dia do exercício. Se for pelo 173, seria o primeiro dia do exercício posterior. Se fosse pelo 150, seria no final de dezembro. Então, tanto faz pelo 173 como pelo 150, estaria decaída a comprovação desse saldo de R$113 mil. Né? Então, o nosso primeiro pedido é para que seja acolhida a decadência da documentação em si, né, que comprova aquele saldo de R$113 mil, que a gente não era mais obrigado, tanto pelo 150, parágrafo 4, como pelo 173, inciso primeiro. Os dois, sobre qualquer uma das óticas, nós estaremos desobrigados a comprovar aquele saldo de R$113 mil. E outro ponto é da decadência mesmo, dos pagamentos do crédito indevido de janeiro a maio, né, apontado pelo fiscal. Também trago aqui uma jurisprudência da segunda Câmara, né, que foi exatamente crédito indevido, recente, 2019, crédito indevido à energia elétrica. Foi acatada a decadência aqui na segunda Câmara, nos meses de janeiro a junho de 2010, conforme disposto no 150, parágrafo 4, por voto de desempate do presidente da Câmara de julgamento. Então, os dois pontos desse processo são bem específicos mesmo. Realmente a gente não conseguiu trazer essa documentação, encontrar essa documentação desse saldo final de 2013, e por isso estaria atingido pela decadência na parte documental, e se isso for ultrapassado, seria a decadência em relação a esses 4 primeiros meses, conforme a decisão de primeira instância. Bem simples, o processo é bem enxuto, né? Seria ou a decadência pela questão documental pelos dois artigos, tanto pelo 150 como pelo 173, porque eu não estou mais obrigado a saldo final de 2013, porque já tinha sido atingido pela decadência, ou, caso esse seja ultrapassado, declarar a decadência de janeiro a abril de 2014, conforme também o orçamento dessa Câmara. Seria bem simples, só isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel. Senhores, o processo está em discussão. Quem deseja manifestar-se? Doutor Wander, relator? Veja, senhor presidente, como nosso juízo de valor já estava formado, eu aguardei algum outro conselheiro se manifestar, mas como não houve, acho que a gente já poderia, se não encaminhar, mas eu já me manifestar, né? Veja, que em relação a essas duas questões, em relação à decadência de janeiro a abril, em relação ao crédito indevido, é janeiro a abril ou é janeiro a maio? Deixa eu ver aqui, só confirmar. É de janeiro a abril. Em relação a esse pedido de decadência de janeiro a abril de 2014, em razão de ser de crédito indevido, nós somos já pela aplicação, todos da Câmara conhecem, nós somos pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, ou seja, seguindo o que já foi também julgado pela primeira instância. E em relação ao outro pedido de decadência, e aí no que pese a brilhante explanação do advogado da parte, eu não acolho esse pedido de decadência em razão dos aproveitamentos dos créditos estarem se dando nos exercícios que foram fiscalizados, né? Então, a documentação teria que ser apresentada pelo contribuinte. É esse o entendimento, presidente. Então, seria para manutenção desse ano parcial procedência, não é isso?
Exatamente. Seria manter a decisão da primeira instância, na forma como foi dada a primeira instância. A doutora Elineide quer falar. Com a palavra. Eu queria só perguntar ao doutor Wanda se tem como separar o que é de janeiro a abril e o que é dos documentos. Não, doutora Elineide, em relação a janeiro de abril, já foi inclusive, de janeiro a abril, já foi inclusive excluído pela primeira instância. É possível, sim. Tem o levantamento mensal. É porque, como eu sou favorável ao 173.1, aí eu queria saber disso. Sim, ou seja, voltaria ao valor da autuação. Voltaria o valor da autuação. E com relação à questão do ativo imobilizado, né, mesmo não teria consideração, porque na proporção de 1,48, né, ele já teria sido aproveitado total em 2017. Né? Então, esse crédito que não foi comprovado deve ser de outros exercícios que está dentro do prazo decadencial, de apresentar a mesma documentação, nesse sentido. Então, seria pela procedência. Mais alguém deseja manifestar-se? Então, vou votar para a doutora Jusileide. Renovo meu bom dia a todos. Seria, nesse caso, doutor Wanda, pela parcial procedência, não é isso? Isso, doutor Jusileide, pela parcial procedência, né? Na forma como foi decidido na primeira instância. Na realidade, seria para manter a mesma decisão da primeira instância. Muito obrigada. Obrigado, doutor Jusileide. Mais alguém deseja manifestar-se? Então, vamos colocar em votação. Doutor Wanda, como vota? Senhor presidente, eu conheço dos recursos, né, do recurso ordinário do reexame necessário, nego-lhes provimento para manter a decisão de parcial procedência da primeira instância. Doutora Jusileide? O relator, senhor presidente. Doutor Rafael? Eu voto com o relator, um relato atento dele aí, muito bem colocado. É isso aí. Doutora Elineide? Como eu... Sem áudio, doutora Elineide? O áudio. Desculpa, como eu falei, eu mantenho a acusação com base no 173.1 do CTN. Doutor Henrique? Presidente, quando a dívida vem ao nobre relator, eu acompanho o voto da doutora Elineide. Doutora Eliane Resplante? Com o primeiro voto, discordância, senhor presidente. Vai terminar o ano com empate, Então, fim da votação, cada empate cabe ao presidente decidir. Essa questão do crédito devido, como os lançamentos estão efetuados, e até tem um voto de desempate, né? Eu vou manter minha coerência da parte do crédito devido, aplicar a regra do 150 para o quarto CTN. Está mantendo coerência já, que há um tempo eu voto nesse sentido. Acato o pedido da parte. Nesse caso é contrariamente ao PUDE, não é isso, doutor Rafael? Nós acolhemos o parecer. Contrariamente ao Pela procedência. Então fica parcial procedência dos termos de decisão singular. Esta decisão para o presente processo. Voltando aqui para a nossa aula, gostaria de agradecer. Doutor Leandro, continua conosco? Não, né? Não, obrigado. Não. Obrigado, doutor Daniel, pela participação. Tenha um bom dia. Dia 20 de novo, doutor Daniel Landim? De novo, né? Tá certo. Chegando, falando. Tá, tenha um bom dia, doutor Daniel Landim. Um abraço. Voltando aqui para a nossa pauta. Indago aos relatores, doutora Jusileide e doutor Rafael, se pode ser feito um relato em conjunto. Ou não? Pode ser feito? Doutor Rafael, pode ser feito? Pode sim. São diferentes. São exercícios diferentes. São diferentes. Não, mas a omissão de entrada só muda exercício, não é isso, não?
São empresas diferentes também. Empresas diferentes. Uma é Perdão. MSC. Está olhando só o resultado aqui da coisa. Então, vão ser separados, então. Perdão. Peço perdão aos senhores conselheiros. Eu vou anunciar o processo de recurso 15799-2018, aí 2018-14258. Recorrente JSB, Distribuidora e Representação Limitada, recorrente Seju. Relator, doutor Jusileide Nogueira. E representando o Estado, doutor Rafael Barbosa. Reitero aqui meu bom dia, senhor presidente, doutor Franzé, doutor Rafael, nosso procurador, senhores conselheiros, conselheiras, Silvana, secretária. Vamos ao relato. Omissão de entrada de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. Ao realizarmos o levantamento quantitativo de estoque em 17 produtos do exercício 2014, constatamos entradas desacobertadas e estoques desacobertados no valor de total de R$ 170.858,68, conforme demonstrativo do relatório de levantamento quantitativo financeiro mensal e anexo. O auto de infração foi infringido o artigo 127 do decreto 24569/97 e a penalidade imposta foi ao artigo 123.3S da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. O valor principal do imposto devido foi R$ 19.648,74 e a multa no valor de R$ 51.257,60. Mais informações complementares. O agente fiscal que fez uma matemática básica, estoque inicial mais entradas menos saídas igual ao estoque final, onde consiste que a soma e a subtração, no qual o resultado é inquestionável, representou exatamente toda a movimentação das mercadorias comercializadas e o estoque existente diariamente. Foram consideradas as notas fiscais de entrada e saída, os inventários inicial e final do exercício fiscalizado, entregues pelo contribuinte ao fisco em sua FD através do SPED. E analisar os livros e documentos fiscais e contábeis, foi realizado o levantamento quantitativo do estoque de 17 produtos, conforme relatório anexado ao processo gravado no CD, através do LECFIT, na ferramenta do programa Auditor Eletrônico, o qual tem por finalidade a conferência das operações de entrada e saída de mercadorias diariamente pelo confronto dos estoques inicial e final com as respectivas notas fiscais de entrada e saída por produto emitidas no período. Então, diante desse demonstrativo, verificou-se a omissão de documento fiscal de saída de mercadoria, sem que houvesse estoque suficiente para suprir aquelas saídas. Neste caso, o levantamento informou que houve saída sem estoque, o que pressupôs a ocorrência de entrada de mercadorias desacobertadas do documento fiscal no valor de R$ 143.780,11. Como também, ao final do período auditado, em 2014, o levantamento quantitativo apresentou o saldo do estoque de mercadorias menor do que o declarado pelo contribuinte no livro de inventário, verificando-se a ocorrência de estoque desacobertado do documento fiscal no valor de R$ 27.078,57. Por isso, no entanto, foi constatado a omissão de entrada de mercadorias no montante de R$ 170.858,68. Então, diante desse levantamento, foi lavrado o auto de infração e as penalidades previstas. Em sua defesa, o contribuinte, a primeira que ele faz é pedir a preliminar de nulidade por sentir que existe ausência de amparo fático probatório capaz de embasar a acusação fiscal imputada pelo fisco, carência absoluta de provas, falta a verdade material e alega inconstitucionalidade da multa que supera o percentual de 100% no valor principal precedente do Supremo Tribunal Federal.
Alega também que o auditor fiscal não considerou as mercadorias tributadas como as normais e as mercadorias como substituição tributária. E como houve recolhimento do imposto, então, alega que não houve prejuízo ao erário. Pede para acatar a preliminar de nulidade do lançamento, por total ausência de provas da infração, acata as razões de acatar as razões de mérito e declarar improcedência ou auto-infração, notadamente pela ausência de prejuízo ao erário, bem como em observância à súmula número 3 do CONAT. Não acatando a importância total, declarar a procedência parcial do lançamento, excluindo todas as inconsistências apontadas nesta impugnação, notadamente quanto à observância da multa aplicada em observância das decisões do Supremo Tribunal Federal neste sentido. Ele diz que a multa é confiscatória. No julgamento, o julgador de primeira instância, ele afasta a nulidade e decide pela procedência da autuação fiscal. Em seu recurso, ele traz que a prestação positiva com obrigação são prestações positivas com obrigação mercadoria sujeita à substituição tributária, sugerida a aplicação da penalidade que é no artigo 126 da Lei 12.670/96. A tipicidade infracional dispõe de penalidade própria, cuja alteração é introduzida pela Lei 16.258 de 2017. Ele pede que seja enquadrado no artigo 276G do Decreto 24.569/97, e o enquadramento da penalidade para previsto no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, combinado com o artigo 112, parágrafo 4º do CTI. E que o recurso extraordinário conhecido provém a multa inconstitucional superior a 100% do valor principal, fere o princípio de vedação ao confisco. No parecer 134/2021, o parecerista alega a procedência de auto-infração, fundamentando que o sistema de levantamento de estoque, o SLE, é uma técnica de fiscalização baseada na movimentação individualizada de cada item de produto em determinado período de tempo, tendo por base os inventários inicial e final, bem como as notas fiscais de aquisição e de saída emitentes do período examinado, permitindo a auditoria fiscal verificar a consistência de operações de entrada ou de saída de mercadorias, sem nota fiscal por meio da formação do quadro relatório totalizador de levantamento de mercadorias. Esse é o resumo geral. E opina pela procedência por auto-infração, de acordo com o julgamento singular. Esse é o relatório, senhor presidente. Não se sinto, mas é basicamente isso. Obrigado, doutor Juscelino. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, renova os cumprimentos a todos. A acusação é de omissão de entradas pela metodologia do levantamento quantitativo de estoque, né? E de fato, o recorrente traz alegações no sentido da nulidade do lançamento, por entender que há uma ausência de amparo fático e também probatório, e segundo ele, há uma carência absoluta de provas, né? Mas o que a gente observa, presidente, inclusive olhando o recurso, olhando a impugnação, que a gente observa uma defesa de caráter absolutamente genérico, né? O recorrente não anexa documentos, não anexou também na impugnação, não anexou no recurso, não apontou na sua defesa uma impugnação específica ao levantamento que foi realizado, ou seja, uma suposta necessidade de junção de itens que não tenha sido realizado no levantamento, algum código equivocado que gerou uma distorção, um zero à esquerda na codificação dos produtos. Então, a sistemática que foi adotada, como já até consignado pelo julgador singular,
é uma metodologia legitimada no âmbito da Secretaria da Fazenda e que, de fato, é suficiente para evidenciar a acusação que foi estampada no auto de infração. Com relação aos demais pedidos da defesa, o reenquadramento para 123.8L, nós também nos filiamos ao entendimento da decisão singular e da célula de assessoria processual tributária, no sentido de que a metodologia ela se presta exatamente a comprovar a omissão de entradas. Então, existe uma penalidade específica e não é um caso de reenquadramento para 123.8L, que, na verdade, seria a omissão ou divergência de arquivos magnéticos, que não é o caso dos autos, em que é evidenciada, de fato, a omissão de entradas, ou seja, a aquisição de mercadoria sem o respectivo documento fiscal. E os demais pontos, presidente, seria a inconstitucionalidade da multa, que nós opinamos no sentido de que seja afastada com base já em súmula desse contencioso, que é a súmula 11, né? E no mais seria isso, seria conhecer do recurso, porque preencher todos os requisitos de admissibilidade, mas no mérito, opinar no sentido de que seja negado provimento em conformidade com o parecer, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em debate. Doutora Elineide com a palavra, depois doutora Jusileide. Só um detalhe, se a gente não manteria a penalidade do 123.3A da Lei 2.670/96, com alteração da 3.418, considerando que a 16.258 só deveria retroagir quando fosse para beneficiar. Só mais uma formalidade, doutor Rafael Barbosa. O que o senhor acha? O auto de infração já foi lavrado com... Foi lavrado com o S. Aí a gente manteria só na redação dos fatos geradores. Não tem sentido retroagir para... só para manter, né? Traz vantagem alguma, né? Traz vantagem alguma. Uma mera correção, de fato. Né? Só uma mera, isso. Doutor Jusileide, doutor Rafael. Doutor Jusileide, com a palavra. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, é só para reforçar que, como bem falou aqui o auditor, é uma matemática bem simples. Estoque inicial, mais entrada menos saída igual a estoque final. Então, assim, não tem muito... É um processo bem sucinto, onde o levantamento do estoque, ele está com base no laboratório fiscal da Cefaz. São as informações emitidas pelo próprio contribuinte, através da CFD, ao SPED fiscal. Então, assim, é muito básico e, havendo essa diferença encontrada, não tem muito o que se questionar, porque, afinal de contas, é o básico, que é exatamente a omissão de entrada de mercadorias. São esses meus questionamentos, senhor presidente. E com relação ao enquadramento da penalidade, ficaria, neste caso, no 3S ou no A mesmo? Seria esse a minha... No caso, o Elineide ficaria do 3A, tendo em vista que a S não vai ficar retroativo, já que não vai beneficiar em nada a parte. É igual, o valor mesmo, 30% do valor da operação. Então, todos estão votados para esse processo? Então, vamos votar. Primeiro é a nulidade por ausência de provas. Como vota a relatora? Eu afasto, senhor presidente, fundamentando que as provas foram emitidas pelo próprio contribuinte através de seu FD no SPED fiscal. Rafael, como vota? Rafael Souza? Senhor presidente, eu acompanho a relatora. Doutora Elineide, como vota? Com a relatora. Doutor Henrique? Presidente, com a relatora. Doutora Eliane Resplange? Com a relatora, senhor presidente. E doutor Wander Uchoa? Acompanho a relatora, senhor presidente. Então, afastado da citada pela parte. Tem
Também outro pedido, que é a aplicação da penalidade do 123.8L. 8L. Como vota a relatora? Nego, senhor presidente. Afasto esse pedido em virtude de ter uma penalidade própria, né, para este auto. Obrigado, doutor Cileide. Doutor Rafael Souza. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Neide. Com a relatora. Doutor Henrique. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Helene Resplande. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Wander. Acompanho a relatora, senhor presidente. O outro pedido é o pedido de que a multa de efeito confiscatório. Como vota a relatora? Afasto, senhor presidente. Haja visto que esse CONAT não tem, não tem a responsabilidade de julgar em relação à multa confiscatória. E a aplicação da súmula 11 também, né? Súmula 11, aplicação da súmula 11. Aplicabilidade da súmula 11. Isso. Doutor Rafael Souza. No microfone. Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutora Elineide. Com a relatora. Doutor Henrique. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Eliane Resplande. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Wander. Acompanho a relatora, senhor presidente. E, por último, no método, como vota? Ele pede a improcedência, tendo em vista a ausência de prejuízo. No método, como vota? Ele pede também a nulidade, senhor presidente. Por falta de provas. Mas já foi votada a primeira. Foi. Isso. No método agora. No método, senhor presidente, eu opino pelo conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento, para que seja mantida a decisão de primeira instância, de proceder com a infração, mas a aplicabilidade da multa no artigo 123.3A, né? Da lei 16.58, é isso, doutora Limite? 16.670, combinado com a 13.418 de 2003. Pronto, isso. Doutor Rafael Souza, como vota? Ou eu acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Elineide. Com a relatora. Doutor Henrique. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Eliane Resplande. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Wander. Acompanho a relatora, senhor presidente. Da segunda Câmara, por votação unânime, após afastar as questões preliminares, decide no mérito pela procedência da autuação, conforme vota a relatora, em consonância com manifestação oral do representador da PGE. Esta decisão para o presente processo. Senhores, vamos para o último processo da pauta hoje, vamos percorrer nossa pauta. Julgamos 5 processos. O processo é o processo de recurso 1.4084/2019, aí 2019-10.727. Recorrente, Seju, recorrido MSC da Silva Moda Íntima. Relator, doutor Rafael Pereira de Souza, e tem a indicação de nulidade de primeira instância, como também no parecer da assessoria tributária. Representando o Estado, doutor Rafael Barbosa. Com a palavra, doutor Rafael Souza. Agora sim cabe uma saudação maior, né? Excelentíssimo presidente, excelentíssimos conselheiros, servidores da Cefaz, doutora Lúcia sempre aqui com a gente, doutora Silvana, doutor Rafael Barbosa. Trata o caso aqui, o ordem certo aqui. Trata o caso aqui do auto-infração MSC da Moda Íntima, é uma confecção. O relato da infração é a omissão de entradas em mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoques de mercadoria. Através do levantamento quantitativo financeiro diário de estoques, constatou-se que o contribuinte promoveu a entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária em seus estoques sem o acobertamento do documento fiscal devido, conforme o detalhamento contido nas informações complementares. O período da infração são 2 exercícios. 01/2014 a 12/2015. A base de cálculo é 4.780.823,06. Foi cobrado o ICMS na alíquota só de 3%. Isso tem uma explicação. E a multa de 30%, no valor de R$ 1.434.24692.
Nas informações complementares, o auditor descreve que foi considerado o inventário inicial e final de cada exercício e consideradas também todas as notas de entradas de mercadorias compreendidas no CFOP que compreendem movimentação física de mercadoria, bem como todos os notas fiscais de saída de mercadorias compreendidas no período e escrituradas nos livros próprios e constantes dos arquivos EFD e SPED. O valor do ICMS cobrado foi de 3% porque foi aplicado a alíquota prevista no decreto da confecção, o decreto 28443 de 2006, artigo 2º, 2, a linha A, que é de 3% nas operações internas. E nos relatórios há uma colocação didática, conforme o nosso modelo do ISLE, no qual se descreve o valor de saída, que é desacompanhado, e o valor de estoque, que eu posso explicar depois nos debates, até porque isso vai já colocar um alinhamento de mérito. Mas, para fins de relato, eu constatei que existem as planilhas, o auto está formalmente muito bem colocado, e a capitulação legal é do artigo 123, inciso 3S, que é relativamente à documentação e escrituração, omissão de entradas em mercadorias decorrentes de levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, multa equivalente a 30% do valor das entradas omitidas. Pegando o gancho da discussão anterior, né? Aqui é o exercício de 2014, 2015. Essa regra da linha S do 3 foi pela Lei 16.258 de 2017. Então, algo que nós já pensamos no processo anterior pode ser aplicado aqui. Já fica essa deixa. Então, a auto-infração para o exercício 2014, ele aplica a multa de 30% e a alíquota de 3% sobre as bases de cálculos respectivas de cada ano. A defesa tem alguns argumentos. Primeiro, é uma nulidade por inexistência de prova e um cerceamento de defesa. Por quê? Porque não foi considerada atividade industrial desse contribuinte, que é uma confecção. É um argumento que puxa muito, quase no mérito já. O contribuinte alega a decadência parcial referente ao exercício 2014. Por quê? Porque o auto-infração foi cientificado ao contribuinte no dia 17 de junho de 2019. Então, quanto ao exercício 2014, temos aqui 6 meses, 5, aliás, maio, né? De decadência parcial, aplicando a regra na perspectiva do contribuinte defendente, artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Em mérito, após a decadência, o contribuinte suscita que ele, sendo uma indústria de confecção de roupas, deveria ter sido ponderado que o que ele compra é insumo, e o insumo ele é consumido no seu produto acabado. E aí ele junta a composição técnica do produto acabado quanto a 6 itens apenas. Isso é uma amostragem, né? E ele se dedica na sua defesa a escrever como há esse consumo desse produto. Então, o contribuinte essencialmente diz, a metodologia de levantamento de estoques, para esse caso, não consegue compreender as atividades da empresa e, por essa razão, a auto-infração deve ser improcedente. O julgamento de primeira instância suscita a nulidade. O fundamento principal dessa conclusão é que esta atividade industrial não foi considerada na análise fiscal. Então, o auditor descreve que torna-se descabida a presunção de que o quantitativo de entrada dos produtos em seu estado bruto deveria equivaler ao quantitativo de sua saída. Por quê? Porque o produto que entra não sai daquele jeito, sai como confecção. Aí, ele descreve que é certo que a empresa deveria ter arrolado seu inventário de 2013 a 2014 e as mercadorias em seu estabelecimento, mesmo que de terceiros ou em processo de industrialização. Entretanto, diante da ausência de elementos para revertir de liquidez e certeza, ele escreve que não há como ratificar o lançamento tributário, porém ele vai pela nulidade, ao invés da improcedência. Ele suscita a nulidade. O processo é submetido a recurso
a reexame necessário e o parecer da assessoria processual tributária percebe também que o contribuinte não informou, no auto de infração não foi informado nos autos como foi mensurado o cálculo de cada insumo utilizados na fabricação dos produtos acabados. E o parecer também opina pela nulidade. Senhor presidente, é esse o relato, né, do processo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael Souza. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, a aquisição, uma acusação de omissão de entradas, em que, de fato, a metodologia adotada desconsiderou a especificidade da empresa. Né? A empresa adquire insumos e a saída dela decorre de produtos acabados. Então, de fato, o levantamento fiscal desconsiderou um elemento importante, que foi justamente as fichas de produção. Então, considerando que o ora autuado não dá saída de insumos, isso, de fato, gerou uma distorção, porque deveria o fiscal ter realizado uma consulta nas fichas de produção e ter feito mais ou menos uma decomposição das saídas para verificar, de fato, aquilo que havia sido omitido nas entradas. E, a partir do momento que não faz dessa forma, gera uma distorção, um vício na metodologia, no lançamento, um vício de formalidade, e é por isso que eu também, em consonância com a adesão singular e com o parecer, vou opinar no sentido da nulidade, vez que a metodologia não se prestou à finalidade. Seria nesses termos, né, acolher a nulidade. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em debate. Com a palavra, doutor Rafael Souza. Presidente, me permita compartilhar uma tela aqui, por favor. Tem aqui... Pois não, fica à vontade. Como é que foi? É para a gente ter uma certeza aqui de alguma coisa, compartilhar a tela inteira, né? Está aparecendo a minha tela aí, é um Wordzinho aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro. Está aparecendo? Ainda não, doutor Rafael. Opa, então, vou concentrar, me permitir. Acho que agora sim. É que faltava dar uma permissão aqui. Chegou? Sim, agora está bem visível. Pronto, né? Então, esse exemplo aqui foi citado pelo contribuinte no recurso dele. O Power com Elastano, produto nesse código aqui, e essa aqui é a planilha de Excel que consta no CD, né? E descreve aqui valor de saída desacompanhada no inventário. Esse número aqui, 9.011, essa quantidade, né, decorreu de análise de movimentação com as entradas CFOP 2401. Esse CFOP aqui é compras para industrialização, não é revenda, não. E aqui é uma página, eu filtrei, eu procurei o código, né, 111, né, e achei no arquivo PDF do levantamento, na página 250, né, está aqui, produto 211, e o auditor eletrônico aqui, ele vai diligentemente lançando as entradas, ó, CFOP só 2401, compra para industrialização, e tá aqui o estoque final, aí ele vai somando as quantidades, chega a 9.011, né? Total das entradas, 9.011. E o estoque final, 0, né? E daqui a diferença. Então, dá para perceber bem que o caso é de entrada para entrada para industrialização, e que o estoque final foi 0 porque não tinha saída de comercialização desse produto, já que era um insumo de fabricação. Tá? Achei relevante mostrar esse detalhe. E a partir disso, a gente tem aqui alguns caminhos, né? A gente podia aplicar, no meu entender, aí eu estou usando algo que eu aprendi aqui com o colega Leilson, né, cuja cadeira está muito bem representada
pela doutora Eliane hoje, né? É o artigo 85 da Lei 15.614, porque não se aplica aquela regra. Quando a CJ não acolher a decisão de primeira instância declarar nulidade ou extinção, determinará o retorno do processo à instância singular para a realização de novo julgamento. Mas o parágrafo único diz que não se aplica o disposto no caput, estando o processo administrativo tributário em condições de imediato julgamento, decidindo desde logo se a causa versar sobre questão que aproveite, no mérito, ao sujeito passivo. Por que eu estou chamando isso? Porque eu entendo que a acusação não foi provada aqui. Não seria o caso nem de uma nulidade para se refazer a ação fiscal, porque nesse tipo de indústria não há como provar a infração dessa forma. Então, a ideia que eu estou tendo aqui é pela improcedência do auto de infração. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael Souza. Senhores, o processo está em debate. Doutora Jusileide, com a palavra. Reitero meu bom dia a todos. Senhor presidente, eu também me acosto ao doutor Rafael. Como bem falou, a gente tem aqui um aprendizado muito rico nesse contencioso, principalmente nessa Câmara, que nestes casos a gente não vê a questão da nulidade, e sim procedência do auto de infração. Só esse meu posicionamento, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Jusileide. Continua em debate. Doutor Henrique Gereissati. Presidente, gostaria só de fazer algumas considerações aqui em cima do que o doutor Rafael falou e até pedir a ajuda dele. Quando a gente lê o auto de infração, primeiramente a gente pensa que ele fez um levantamento financeiro, né? No primeiro momento ele fala isso, né? De estoque e levantamento financeiro. Mas quando a gente vai olhar as planilhas, ele entra no produto, né? E quando a gente analisa aqui os produtos, me parece, doutor Rafael, que a planilha fala ainda como se fosse valor de saída desacobertada, né? Tem a nota de entrada do insumo e não tem a saída do insumo, porque na realidade não vai sair um insumo, vai sair uma camisa, vai sair uma calça, vai sair alguma confecção que não aquele produto. Mas o auto ainda foi lavrado com uma omissão de entrada, é isso mesmo? Doutor Rafael, pode responder? Sem áudio. É omissão de entrada mesmo. Mas a planilha fala como se fosse uma omissão de saída, não é assim, não? Vamos puxar aqui um relatório dele aqui. Está zerada a saída. Está zerada a saída. Tem a entrada, mas não tem a saída. O estoque, mas não tem a saída. Aquele exemplo dado. Pronto, o exemplo dado, eu estou abrindo aqui as planilhas, valor de saída desacobertadas, né? Então, não tem saída porque eu compro o elástico, eu compro a linha, eu compro o botão, eu compro o zíper e sai a calça, sai a confecção, sai outra coisa. Só que, além disso, ele ainda enquadrou como opção de entrada. É isso mesmo, né? É isso mesmo, ele enquadrou como opção de entrada. Então, realmente, eu acho que o caminho é esse aí que o senhor está adotando. E, assim, da gente ir pela improcedência total do levantamento, porque está flagrante aqui o que foi colocado, né? Além da metodologia não ser aplicada, se tratar da indústria, o raciocínio está completamente, assim, incoerente, né? Porque ele está apontando uma omissão de saída e cobrando como se fosse uma omissão de entrada. Eu estou questionando porque realmente eu estou achando estranho. Por isso que eu queria confirmar isso com o senhor, se é isso mesmo. Ele fez isso porque também, algo que deve ter mexido um pouco com as ideias, é que no regime da confecção, a tributação é toda na entrada, conforme o decreto 28443. Isso deve ter também embaralhado um pouco a história. Mas é isso, ele está cobrando omissão de entradas mesmo. Senhores, mais debate. Doutora Eneide quer falar. Só um instante, é porque nesse tipo de levantamento pelo totalizador, ele tanto apura a mercadoria desacompanhada,
Ele tanto apura estoque desacompanhado de nota, que aí ele pode apurar omissões de entrada ao longo do exercício, como ele apura no final um estoque final. Mas eu acho que esse auto, particularmente, era de mercadoria desacompanhada. É porque eu estou sem condição aqui de abrir as planilhas por causa da minha internet, que não tá boa, todo tempo travando. Eu só ressaltando que nesse tipo de levantamento pelo auditor eletrônico, eu tanto tenho como detectar omissão de saída no final do exercício, como ao longo do exercício eu posso detectar omissão de entrada, que seria estoque, venda de mercadoria sem estoque, é a mesma coisa. E como o senhor está com a planilha aberta, pode ser que consiga visualizar isso. Ele pode ter as duas coisas na mesma mercadoria. Não é isso? Doutora Edineide, aqui eu estou com a planilha aberta de 2014, tá certo? Certo. Aqui eu estou na planilha do totalizador, não estou naquela de item não, né? Que ele junta todas as operações. Aí aparece assim, valor de entrada desacompanhada, 260 mil, quantidade de entrada desacompanhada, 39 mil. Valor de saída desacompanhada, 8 milhões 278. Eu acredito que seja esse o alto. E esse foi o alto. O valor é bem significante que ele coloca aí, né? 8 milhões, é só bater com o valor do alto. Deixa eu abrir aqui o alto, se o valor do alto é esse. O valor do alto também não é esse. Em 2014, ele bota uma base de cálculo de 2 milhões 990 mil. Em 2014. Ele bota uma base de cálculo de 2 milhões 990 mil. Então, a gente tem que encontrar essa base aí, que seria a entrada desacobertada de nota de valor de estoque desacobertado de nota fiscal. Não seria esse, não? Mas esse valor que aparece aqui é 260 mil. Não é 2 milhões, não, aí? Não. Não? Não. Então, pronto, então tá. Não é valor de entrada, é valor de estoque desacobertado. Valor de estoque desacobertado. Aqui tem um valor de 2 milhões 730 mil e quantidade de estoque 5 milhões 324. Seria o valor do alto, 2 milhões 730 mil. É esse o valor do alto aí? Qual o ano, doutor Henrique? Você está 2014. vendo? Não, 2 milhões 990 mil. Realmente, aí a gente não sabe nem de onde saiu o valor. Treneide, tem como salvar isso não, Treneide? Vamos jogar logo a pá de cal aí. Não, mas eu não estou, eu estava só pelo doutora Elineide, eu acho que eu seria entendi nulidade. Eu entendi o raciocínio aqui. Tem uma coluna que tem valor só para não tomar a decisão, dizendo que não seria o caso de detectar pelo auditor eletrônico, certo? Não, só essa observação. Eu vi que é uma nulidade, a doutora Helena é bem criteriosa, mas só dizendo que a gente pode ter as duas situações numa planilha só. Aqui tem uma primeira coluna que é 260 mil e a segunda 2 milhões 730, mais na frente. Aí então, a junção dos dois. A junção dos dois. É isso que eu quero dizer, que ele não fez errado o pensamento dele. Certo, entendi. O que está errado é a forma como utilizou a metodologia. Perfeito. Está explicado. Entendeu? Obrigado, doutora. Só isso. Obrigado. Seria somatório dos dois. Pronto, obrigada. Obrigado, Elineide. Senhor, já temos discussão de votar? Então, a gente iria pela improcedência, porque isso aqui é mérito, né? Como o doutor Leilson tem se manifestado, né? Exatamente. Vício material, no caso vício aí. Vício material, né? Para não ser... Seria... muito cuidado que na resolução eu não vou, assim, tratar de... Não é tratar de mérito, mas de vício material. Material, e explicar que o SLE pode, sim, servir para a indústria, desde que seja bem tratado. Pronto. Era exatamente isso que eu queria que ficasse consignado. Doutor Rafael Barbosa, com relação que esse já tem sido algum entendimento aqui nessa Câmara de quando tem vício material, a gente vai pela improcedência e não nulidade. Doutor Rafael, gostaria de se manifestar? Presidente, eu vou manter o meu entendimento já da quarta Câmara, que é pela nulidade. E, nesse caso, eu entendo que há um vício aí na formação da acusação. E vício na formação da acusação, no meu sentir, é nulidade. Então, é por isso que eu continuo na nulidade.
Obrigado, Rafael. Então, vamos colocar em votação. Doutor Rafael Souza, como vota? Trava bem na hora de apertar para ligar o microfone. Senhor presidente, eu voto pela improcedência em razão do vício material aqui, nesse auto de infração. Aí fica prejudicada. Peraí, mas acho que eu pulei um pouquinho aqui, né? Tem que votar as preliminares, né, senhor presidente? Não, se for improcedente, aproveita o mérito à parte, fica prejudicada as preliminares. Se for... Tá, então é isso. Então, obrigado pela dica. Então, vamos pela improcedência por vício material. É como voto. Doutora Elineide. Com o relator. Doutor Henrique. Acompanhe o relator, senhor presidente. Doutora Eliane Resplande. Senhor presidente, eu voto pela nulidade. E por entender também, como procurador do Estado, que há um vício na formação da acusação. Não fiquei muito convencida dessa improcedência, apesar dessa linha de vício material. Então, pela nulidade. Doutora Eliane. Doutor Wander. Eu acompanho o relator, senhor presidente. E doutora Jusileide. Com o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação, por maioria de votos, com esse recurso, dá provimento para reformar a decisão de nulidade declarada pela instância, declarar a improcedência da autuação por conter vício material. Esta decisão para o presente processo. Senhores, já percorremos toda a nossa pauta de hoje. Gostaria de ser a questão de ordem, senhor presidente. Em desacordo com a doutora. Isso, pronto. Contrariamente à manifestação verbal da representadora da PGE. Esta decisão. Obrigado, professor Sileide, por registrar aqui. Percorremos nossa pauta de hoje. Gostaria de agradecer a todos pela participação, dedicação a esta Câmara. Desejar-lhes um bom dia. Anuncio amanhã que temos processo todos da Avon Cosméticos, certo? Os relatores são o doutor Henrique, doutor Leilson, doutora Jusileide e doutor Rafael Souza. Amanhã, nos espera amanhã às 8h30 da manhã. Presidente, já recebi, viu, os memoriais e essa semana vou ficar com vocês, tá bom? Bom, Rafael. Vai ser em dobro, vai ser de manhã e de tarde.